E aí, né, especificamente sobre essa questão da lei Magnitsky, que envolve o Departamento do Tesouro americano, isso traz impacto também no mercado financeiro. Os investidores já se movimentam diante desta decisão de retirada do ministro Alexandre de Moraes da lista de sanções da lei Magnitsky. Se estamos falando de economia, mercado financeiro, vamos falar com o Fernando Nakagawa, já a postos aqui, Naka. Como é que está a reação, então, dos bancos neste momento e, inclusive, nas ações dos bancos no mercado financeiro negociado aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Yuri. A reação é positiva. Logo que saiu a notícia, as ações aceleraram uma trajetória positiva de valorização que já vinha sendo observada. E é interessante observar que este movimento está sendo liderado pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil é a instituição bancária onde Alexandre de Moraes tem conta e que, por isso, supostamente poderia estar mais sujeito a este problema ou às sanções relacionadas à lei. A gente tem as três ações agora há pouquinho, como elas estavam, as três que estão mais subindo. O Banco do Brasil subindo 1,67, chegou a subir perto de 2%, o BTG ganhando 1% e Bradesco é a terceira ação do setor bancário que mais sobe com uma valorização de pouco mais de 0,60%. Banco do Brasil, de fato, Yuri, é o papel que está mais exposto a este problema, a este debate, porque logo que a história veio, havia muito temor de parte dos analistas, dos investidores, de que os bancos seriam os grandes prejudicados. Obviamente, a decisão do Departamento do Tesouro americano trata de pessoas específicas, no caso Alexandre de Moraes, mas o temor do investidor era de que estas instituições, que eventualmente tivessem algum tipo de relacionamento comercial com o ministro do Supremo, pudesse ter algum tipo de sanção lá nos Estados Unidos. Todos os três aqui e todo o setor bancário, os grandes bancos, né, o Itaú também, até a Caixa tem alguma presença nos Estados Unidos e por isso havia esse temor. O risco de um problema sistêmico, porque este era de fato a grande preocupação dos investidores, não se confirmou, porque durante toda essa trajetória, desde essa decisão contra o ministro Alexandre de Moraes, os bancos e também o próprio ministro, aparentemente, conseguiram encontrar caminhos legais que não colocassem as instituições ou ele mesmo em uma situação ali desfavorável. Então, se eventualmente o ministro tivesse um cartão de crédito com uma bandeira americana, pode ter trocado por uma bandeira brasileira ou eventualmente começou a fazer pagamentos apenas por Pix, por exemplo, sem nenhum tipo de problema. E aí é interessante observar que logo que esta decisão foi anunciada há alguns meses, havia um temor generalizado entre os economistas, entre os analistas, de que seria a primeira decisão e que essas decisões poderiam ter um impacto mais profundo na economia brasileira. Um efeito dominó de Exatamente. Outras questões envolvendo o funcionamento do mundo financeiro, do sistema bancário, né? E, de fato, não percebemos isso, não aconteceu isso. E aí é interessante pensar por que isso não aconteceu. Só bem rapidinho, antes de você trazer esse porquê, né? Para dar um efeito prático, concreto. Por exemplo, os vários bancos nacionais que oferecem contas lá fora, exatamente, contas que você pode movimentar globalmente. Então, vai fazer uma viagem, vai fazer uma compra internacional, pagaria em dólar e não em real. Seria esse tipo de efeito prático que aí se espalharia por pelo cidadão comum. E isso não aconteceu. Isso não aconteceu, porque no fim da história, né, só o fato de você ter um relacionamento com uma empresa americana já te colocaria numa situação em que aquele CNPJ estaria sujeito a uma sanção se por acaso tivesse um relacionamento comercial com Alexandre de Moraes, por exemplo. Mas o que se viu nos meses seguintes foi... E aí, um parênteses, né? Aqui no Brasil, todos os bancos, do maior ao menor, do Banco do Brasil a menor fintech que existe, todo mundo tem algum tipo de relacionamento, por exemplo, com Visa e Mastercard. São duas empresas americanas. Sim. Então, em tese, todo mundo estaria sujeito a isso. Mas o que se viu foi que encontraram caminhos e evitou-se, por exemplo, a situação de... Chegou a se comentar isso. Já pensou um banco como o Banco do Brasil ter seus ativos nos Estados Unidos bloqueados? Nossa. Então, que seria uma crise aqui terrível. Exatamente, né? Seria uma possibilidade. Mas, então, isso não se observou. Por quê? Porque há hoje maneiras
operacionais de se burlar, por exemplo, tem um cartão Visa ou Mastercard, ou usa o Pix. E aí você não está mais com esse relacionamento. Então, existem maneiras legais de se evitar esta coisa com os Estados Unidos. E, aparentemente, as partes, tanto os bancos como ele mesmo, o cliente, Alexandre de Moraes, conseguiu ali encontrar esse caminho. Pois é, havia até uma discussão de como é que o ministro seria remunerado, né? Porque, afinal de contas, um ministro do Supremo Tribunal Federal recebe salário do governo federal, pago por instituições financeiras públicas, Banco do Brasil, Caixa Econômica, como todo servidor. Então, havia até esse tipo de preocupação comezinha, digamos assim, né, do dia a dia, e que agora isso fica resolvido. Fernando Nakagawa, muito obrigado mais uma vez, meu caro.